Bom dia, o meu nome é António Oliveira, sou gastroenterologista. Bom dia, o meu nome é Ana Laranjo, também sou médica gastroenterologista e estamos aqui hoje para vos falar de um tema bastante atual, que é o síndrome de intestino irritável. E, António, para quem não conhece, como descreverias este síndrome? É uma pergunta importante porque se sabe que esta condição afeta uma grande percentagem da população, atingindo os 6% da população na Europa. É melhor descrita como o doente que tem uma dor abdominal, por vezes com desconforto associado, com um quadro de obstipação e diarreia. Muitas vezes estes doentes, quando vão à casa de banho e fazem a sua defecação, acabam por sentir algum alívio, o que melhor define esta condição. Bem, a verdade é que muitas pessoas sentem dor abdominal ou alterações do trânsito intestinal, quer obstipação, quer diarreia, mas nem todas sofrem de síndrome de intestino irritável. E aqui acho que é importante focar a necessidade de fazer o diagnóstico diferencial com doenças que possam ter um pior prognóstico e que precisem de uma intervenção precoce e que faça diferença no prognóstico. O que é que achas? Pois Ana, então é realmente de valorizar dor abdominal ou achas que existem alguns sinais, fatores de risco que as pessoas devem estar alerta? Porque nem todas as dores abdominais devem ser iguais e algumas devem merecer a atenção do médico. Sim, há vários sinais de alarme, por exemplo, uma perda de sangue nas fezes, uma perda de peso acentuada nos últimos meses, anorexia, falta de apetite, isso tudo são sinais de alarme que devemos ter em atenção. Para além disso, existem doentes que estão em idade de rastreio de cancro coloretal ou que têm uma história familiar de neoplasia na família e esses doentes devem ter particular atenção aos sinais de alarme. Também queria aqui mencionar que os doentes com síndrome de intestino irritável normalmente têm as suas queixas no período diurno, ou seja, quando estão acordados. E, portanto, quando nós temos um doente que nos diz que acorda durante a noite com os sintomas, devemos pensar em diagnósticos alternativos. Para além disso, os doentes com síndrome de intestino irritável têm estas queixas durante meses e, portanto, quando por vezes os doentes queixam de uma dor abdominal ou de diarreia ou de obstipação num período curto de tempo, este diagnóstico pode ser uma mera gastroenterite e, portanto, não devemos fazer logo o diagnóstico de síndrome de intestino irritável. Portanto, estes doentes normalmente queixam-se de dor durante muitos meses e têm uma dor no dia-a-dia? Sim, os sintomas destes doentes estão presentes durante vários meses, não quer necessariamente dizer que eles os tenham durante todos os dias. Existem períodos em que há exacerbação dos sintomas, ou seja, os períodos de crise do síndrome de intestino irritável, e estes períodos têm um grande impacto na qualidade de vida do doente. Afetam não só a nível físico, mas também a nível psicológico, ou seja, afeta todas as esferas a nível pessoal, o ambiente profissional, o ambiente familiar, por exemplo, a capacidade de realizar desporto, mas aqui acho que é importante percebermos qual é a causa do síndrome de intestino irritável. Pois, percebe, é uma coisa que nós na sociedade estamos a tentar perceber melhor, o desenvolvimento científico tem trabalhado nesse campo, mas o que se pensa é que atualmente possam ser vários fatores que estejam reunidos para que leve a esta condição. Assim, por base, o que nós conseguimos perceber é que os doentes ou têm uma hipermotilidade intestinal com uma alteração da sensibilidade, alterações no microbiota e tudo leva à geração de sintomas com uma dor abdominal. Existe outra condição que se pensa que esteja a unificar todos estes fatores, que é uma alteração na sensibilidade eixo cérebro e intestino, e depois as pessoas com maior propensão terão mais dor, porque vários doentes são sujeitos aos mesmos fatores de risco e uns têm dor e outros não têm dor, e leva aqui uma individualização da dor e que a pessoa sente a sua dor de forma diferente cada um. Sim, e apesar de não haver causa conhecida, uma vez que temos a confirmação do diagnóstico de síndrome de intestino irritável, existem fatores precipitantes, ou seja, fatores que agravam os sintomas dos doentes. Por exemplo, o stress emocional, a alimentação, por exemplo, os doentes com síndrome do intestino irritável, existem alimentos fermentáveis, que são os alimentos ricos em FODMAPs, que podem agravar a doença. Ok, portanto, existirá uma parte que não passa por medicamentos e é sobretudo na dieta?
Sim, a base do tratamento do síndrome de intestino irritável passa por alterações do estilo de vida e alterações dietéticas. Por exemplo, a prática de exercício físico nestes doentes é bastante importante e, como disse anteriormente, a alteração dietética, por exemplo, evitar certos alimentos que podem desencadear a exacerbação dos sintomas, também é importante. Mas, além da alteração do estilo de vida do doente, quando estes doentes são refratários, existem outras alternativas, nomeadamente alternativas farmacológicas. Queres-nos falar sobre isso? Os doentes não se devem apoiar muito nisto, mas é uma ferramenta que nós temos disponíveis, deve sempre pensar na dieta e no doente como um todo, mas para tentar ajudá-los nós temos algumas estratégias que podemos adotar com base em medicamentos, sobretudo direcionado para a queixa do doente. Ou seja, se for uma queixa de dor, temos antiespasmódicos que poderão ajudar no alívio da dor. Se o doente é mais obstipado, existirão entre dieta e ajuda com laxantes para que ele consiga regularizar o seu intestino. Existe também os doentes que têm a síndrome variável para a diarreia, alguns medicamentos mais obstipantes, como a lopramida, que poderão acalmar o intestino e regular um bocadinho o trânsito intestinal. Salientando sempre que estes doentes têm que ser vistos como um todo e o maior benefício que existe para vós que padecem desta doença é uma consulta multidisciplinar. Sim, isso é bastante importante, porque os doentes com síndrome de intestino irritável devem ter um tratamento individualizado de acordo com as necessidades específicas do doente. Ou seja, a avaliação destes doentes não deve só passar por nós, médicos gastroenterologistas, mas também por outros profissionais de saúde, quer nutricionistas, quer psicólogos, quer psiquiatras, e aqui uma avaliação multidisciplinar é de extrema importância. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, António. O que, para todos que nos estão a ver e que possam sofrer desta condição, o síndrome do intestino irritável é sempre um síndrome que a pessoa deve encarar como alguma coisa que o vai acompanhar e para tal a pessoa deve sempre procurar o seu bem-estar, tentar realizar que é uma doença que vai estar presente, que vai necessitar de cuidados multidisciplinares para que consiga melhor lidar com a doença, que a própria pessoa deve, em conjunto com os profissionais de saúde adequados, encontrar fatores de gatilho, que consiga gerir esta doença e até, se possível, desenvolver mecanismos de coping para conseguir controlar as suas queixas. Por fim, pensar sempre que vamos nisto juntos em equipa e numa jornada para que o melhor possa acontecer.